Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar agora, né? Começamos 9 horas e vamos continuar agora 11 horas, falando sobre sinais. Então, o que é um sinal? Primeiro a gente tem aqui, né, um semáforo. Quando eu aperto aqui, significa o quê? Siga, né? Pode ir em frente. Aí, se eu aperto aqui, é uma advertência que vai fechar, não é verdade? E aí, quando eu aperto nesse, o que é que significa? Pare. Então, se eu olhar este sinal vermelho e eu não parar, pode acontecer um acidente. Não é verdade? Então, nós vamos falar hoje para você observar os sinais na sua vida. Precisamos estar a todo momento olhando os sinais que acontecem na nossa vida. Existem sinais que vêm de Deus. A gente vê claramente sinais que vêm de Deus, mas existem sinais também que vêm através do homem, através de um amigo, através de um pai, através de outras pessoas. Então, assim, a gente sempre está tendo na frente da gente algum sinal. Só que o que é que acontece? Na vida espiritual, a gente precisa, assim, prestar atenção quais são os sinais que eu estou precisando agora ver. Porque muitas vezes, por exemplo, tem gente quando está muito apressado, o que é que acontece? Às vezes, não repara o sinal vermelho. É ou não é? Tem gente que está com muita pressa, não. E às vezes passa o sinal vermelho, às vezes está pensando em outra coisa. Então, assim, o que é que a gente não está percebendo? Que muitas vezes está tendo o sinal na nossa frente e a gente não para. Não é verdade? Então, vamos aprender, a partir de hoje, nesse domingo, vamos aprender a discernir os sinais. Certo? Estão aqui? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos ler Mateus 16, 1 a 3. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. O que é que ele queria dizer com isso? Que a gente precisa observar as estações da nossa vida, né? Muitas vezes a gente está querendo viver uma estação, quando, na verdade, eu estou em outra estação. Só que se eu não discernir que eu estou em outra estação, eu vou viver essa estação que não vai me trazer crescimento. Certo? Então, pare. Primeiro tópico, pare para descansar. Prossiga em avançar. O que é que significa isso? Vamos ler Gênesis 2, 2 a 3, 2 e 3. No 7º dia da criação, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gente, quando ele fala aqui, quando Deus criou todas as coisas, e a Bíblia fala que Deus descansou, a gente vê assim, precisava Deus descansar?
tudo que a gente vê na Bíblia que Jesus fez, ele não precisava fazer. Era um ensinamento para a gente. Então você vê, ó, apresentando aqui as crianças, Jesus foi apresentado para ser consagrado a Deus. Ele não já era consagrado a Deus? Né? Então aqui, quando a Bíblia diz que no 7º dia ele descansou, o que queria dizer aqui? Queria dizer que é um princípio para o nosso corpo. Eu não posso colocar a minha mente, o meu corpo trabalhando toda hora, sem parar. Então aqui é um princípio muito bom. Por quê? Porque ele tem a ver com a minha vida, com cada pessoa aqui. Se eu não parar, o que é que acontece? Vamos ver aqui o sinal, de novo. Eu estou achando que vocês estão calados. Vamos ver o sinal aqui, ó. Se eu não paro, o que é que acontece? Pode acontecer uma tragédia, não é, gente? Então, as pessoas, o que é que acontece com a gente? A gente acha que tudo é importante. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e não para descansar. Aí, o nosso corpo começa a sentir. É ou não é? O nosso corpo começa a sentir. Gente, nós precisamos dar um descanso ao nosso corpo. E se você não dá esse descanso, você termina parando sem querer. É ou não é? A gente termina parando sem querer. Por quê? Porque muitas vezes a nossa visão é só o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, mas você não pensa que para você continuar, você precisa parar um pouco. Não é parar e ficar na vida óssea, não. Mas é parar, ociosa, né? Mas é parar e continuar. Para continuar, eu preciso parar. Vamos lá. A nossa mente, ela se cansa. Então, às vezes, você fica trabalhando, não sei o quê, aí às vezes não consegue dormir, só pensando nas coisas que tem que fazer, e aquela coisa. De repente, você tem o quê? Pânico. De repente, você tem o quê? Depressão. Aí vai dizer assim, vai lutar espiritualmente. Será que é espiritualmente? Será que foi o diabo que colocou esse pânico em você? Porque às vezes é muito fácil a gente só culpar o diabo. Eu como um negócio que me faz mal, aí estou doente, estou ruim, aí diga assim, esse diabo me colocou isso aqui. Não, você que não prestou atenção aos sinais. Quais eram os sinais? Não coma demais. Quais eram os sinais? Não trabalhe demais. Gente, tudo fora do limite sai do normal. Então, tudo que Deus ensina, descansou um dia. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa parar. Parar, assim, para descansar, trazer coisas novas. Esse bicho está fazendo zoada. Mas, como é que a gente pode fazer? Gente, eu tenho um corpo que precisa ser cuidado. E, às vezes, eu estou vendo sinais. Às vezes é uma tontura, às vezes é mal-estar, às vezes tem muitas coisas que eu estou vendo os sinais, dores, e eu não estou nem aí, ó. Isso acontece ou não? Por quê? Porque a gente acha que tem que fazer tudo, que nós somos o super-homem, a super-mulher. Aí não para ir no médico. Será que Deus está falando a muita gente aqui? Não para olhar o que é que está acontecendo. Não para fazer uma atividade física. Uau! Fala, Deus. Pelo menos caminhar. Eu não tenho dinheiro para fazer atividade física. Caminha uns 5 quarteirões. Eu não, quero esse mesmo. Desculpa.
caminha 5 quarteirões, entendeu? Para botar teu corpo para melhorar, não é? Eu creio que lá no Éden, Adão e Eva deviam caminhar, era muito, porque o lugar era bom, viu? Então, a gente precisa caminhar, a gente precisa fazer alguma coisa que venha dar saúde ao nosso corpo. E a nossa alma precisa também. Então, a pessoa só pensa em trabalho, só pensa em trabalho, só pensa em trabalho. E aí, não aproveita com a família. Fala, Deus. As crianças são pequenas, mas aí não faz um passeio com a criança, não tira uma hora para ficar com a criança, não, porque eu não tenho tempo. E aí teus filhos vão crescendo sem a tua presença. E aí vem as consequências, porque eu não quero parar, eu não posso parar. Gente, aí vai chegar, vou dizer de novo, vai chegar a hora que você vai ser obrigado a parar. Entenderam? Então, se eu não tenho um corpo saudável, se eu não tenho uma mente saudável, falar nisso, tem uma pessoa que diz um negócio que eu gosto, que é uma pessoa que eu amo demais. Costa Neto. Ele diz assim, coisa boa é ter cabeça boa. Mas quem é que faz a cabeça ficar boa? São os outros? Sou eu. É ou não é? Quem cuida, tá deixando o quê? A sua cabeça tranquila. Se você cuida do seu corpo, se você cuida da sua alma, a cabeça vai ficar ruim? Não, é claro que não. E lindo que Deus, tudo que Ele ensina é para o nosso bem. Deus não ganha nada com isso. Se Ele diz descanse, é para bem de quem? Meu. Tudo que Ele ensina na Bíblia, amar, é para o bem de quem? Meu. Se eu amo, eu não vou ficar mendigando amor de ninguém, porque eu transbordo amor. Né? Então, nós precisamos olhar como é que está o nosso ritmo. Quais são os sinais que você está vendo e está fazendo que não vê? Eu tenho certeza que muitas pessoas, a gente mesmo, né? Eu me incluo. A gente vê os sinais, mas não quero esses sinais. Não é verdade? Vamos ter cuidado para saber discernir coisas que a gente diz é um problema espiritual e é uma coisa que você está sofrendo a consequência daquilo que você fez. Às vezes tem pessoas que querem fazer o que querem, né? Elas querem fazer o que querem. Aí, porque eu quero abrir uma empresa, não sei o quê, eu quero ser dona do meu negócio, não sei o quê, e não tem um tostão furado. Gente, qual é o sinal? Qual é o sinal? Não tem dinheiro. Só se abre um negócio se você tiver condições financeiras. É ou não é? O pessoal ficou calado, né? Só se abre um negócio se você tiver condições financeiras. Qual seria o sinal aqui para essa pessoa abrir o negócio? Dinheiro. Então, assim, não, Deus, eu quero abrir aquele negócio. Olha, Deus me falou que eu vou abrir aquele negócio. Aí ela vai e abre. Aí quebra. Aí ela vai dizer assim, Deus, tu me falou que era para eu abrir aquele negócio. Aí Deus vai dizer assim, mas tu não esperou eu te dar o dinheiro? Tem coisas que a gente sonha, mas que a gente tem que esperar ver o sinal verde. O sinal estava verde ou estava vermelho? Vermelho, porque ninguém abre negócio sem ter dinheiro. Você tem que primeiro investir para depois começar a ter lucro. É ou não é? Então, vamos olhar os sinais. Vamos parar para olhar os sinais. E prossiga em avançar. Também esse parar
não significa a preguiça, né? Não, vou parar agora, vou ficar só me deleitando. Isso aí também não está certo, né? A gente para quê? Para avançar. Quando a gente precisa parar, é para... Quando eu paro aqui no sinal, eu paro para... Quando abrir o sinal, eu avanço. Não é para ficar parado todo tempo. Também, se eu ficar parada todo tempo, o que é que vai acontecer? Se eu ficar parada todo tempo, aí o sinal abre e eu fico parada. Quem está atrás de você vai começar a buzinar, 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 encher o teu saco, porque você está errada. É ou não é? Então, a gente precisa parar para avançar. Eu só consigo avançar bem se eu parar. Certo? Que aí eu já falei, não é aquele parar de ficar totalmente parada. Muitas vezes o que é que a gente vê também nessa história é que tem coisas que chegam para você parar. Tem coisas que chegam. Por exemplo, minha mãe, ela faleceu de Covid o ano passado, já fez 1 ano agora, e aquilo me abalou muito, 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 muito. Porque não é fácil você perder uma mãe que você admira, que você agradece a Deus pela vida dela, pelo que você é hoje, porque ela foi uma mãe assim, que ensinou muito a gente a temer a Deus, a viver o Evangelho. E assim, minha mãe era minha admiração. Se existia uma pessoa fora da Bíblia que eu admirava, era minha mãe. E aí, ela faleceu de uma maneira que, assim, veio aquela interrogação. Por que que ela faleceu dessa maneira? Teve Covid, a gente ficou longe dela, depois de ter parada cardíaca, passou 40 dias em UTI, e quando eles disseram que ela estava ficando melhor, ela faleceu. Então, assim, veio aquela coisa na minha cabeça, né, aquele negócio, meu Deus, como é que uma pessoa dessa morre desse jeito? Essa é a nossa visão, né, gente? Essa é a nossa visão. Mas aí eu comecei a pensar, comecei a mudar meus pensamentos. Eu não podia parar por causa que a minha mãe morreu. Que muitas vezes a gente para por causa de alguma decepção, por causa de alguma coisa, e a gente para, acabou a vida da gente. Mas eu precisava mudar a minha mente. Então eu comecei a falar com o Espírito Santo, eu comecei a lembrar que ela dizia que queria muito ver Jesus. Ela já estava numa idade que ela não estava fazendo o que ela gostava de fazer, que era evangelizar. Ela estava todo o tempo dentro de casa. Ela estava bem, graças a Deus, assim, ela estava lúcida, estava bem, mas ela ficava dizendo que queria ver Jesus. Aí eu disse, meu Deus, se ela está no lugar que é melhor do que aqui, por que que eu vou ficar lamentando? Era tudo que ela queria. Aí eu comecei a contemplar, assim, saber onde é que ela estava, saber que ela estava com Jesus, e aquilo foi mudando a minha cabeça. Foi me deixando tranquila, porque, gente, olha, quando a gente ama muito uma pessoa, a vontade é de ir também. Eu tinha vontade de ir também. Só que eu precisava continuar, eu não podia ficar parada ali. E aí eu comecei a agradecer a Deus por eu ter sido filho dela, agradecer a Deus por 87 anos que Ele tinha deixado ela com a gente. Então, assim, comecei a mudar. E aí eu consegui avançar. Quantas coisas tem parado a gente? É uma decepção. Tem pessoas que não quer mais ir na igreja. Não, porque alguém, me discriminou, porque alguém não sei o quê. Gente, aqui tem milhões, glória a Deus. Aqui tem muitas pessoas, o Costa costuma dizer assim, o que foi que eu fiz com essa pessoa? Foi uma pessoa que estava na igreja que decepcionou, a pessoa para.
Será que isso é bom? Gente, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não é só para receber, não. A gente está aqui é para dar. Se alguém te magoou, se alguém te fez alguma coisa ruim, continua buscando a Deus. Continua indo para a igreja. Continua adorando o teu Deus, porque é Ele que merece. E nós precisamos estar aqui para quê? Para aprender mais de Deus, para ter outros relacionamentos. Então não deixa nada te parar. Quais são os sinais que você está vendo nessa manhã? Procura ver os sinais e para continuar. Não para ficar parado. Amém? A outra coisa que a gente precisa ver é que a gente precisa também avançar. Eu preciso avançar. Tem coisas que me faz parar, mas eu tenho que avançar. Como assim? Preste atenção aos sinais. Não deixa a dor te parar. Não deixa a rejeição te parar. Não deixa nenhum sinal vermelho parar a tua vida. Às vezes estamos nos escondendo na falta de conhecimento para justificar a falta de atitude. Muitas vezes a gente fica ali parado, a gente se faz de ignorante para não ter a atitude. Nós precisamos ter atitude, precisamos andar na frente. Nada se move até que você se mova. Vou fazer que nem o Costa, não entenderam não. Vou repetir. Nada se move até que você se mova. Tem gente que está ali parado e só querendo que Deus faça. Ai, se Deus tirasse isso do meu coração para eu voltar. É Deus que vai tirar? Ou sou eu que tenho que trabalhar no meu coração? Então, às vezes, a gente é muito assim. A gente, quando quer fazer uma coisa, que quer, a gente se move. Mas quando é para fazer as coisas de Deus, ai, mas aí não sei o quê, ai, misericórdia. Nós precisamos nos mover, porque tudo que a gente faz para Deus é para o nosso bem. Aprenda a discernir os sinais. Se é coisa minha ou Deus está falando comigo? Nós precisamos discernir. Outra coisa, pare para ouvir. Aqui já é outra coisa diferente, outro título. Pare para ouvir. Prossiga em viver. O que é que você quer falar com isso? Vamos lá para Tiago 1, 22 a 25. Outro ponto da questão de parar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Interessante, né? Os fariseus, eles eram doutores na lei, eles gostavam de falar. Mas o que é que acontecia? Eles não praticavam. Eles só faziam cobrar dos outros. É assim, é assado, não sei o quê, mas eles não praticavam. Muitas vezes a gente está nessa posição. Às vezes a gente cobra dos outros, mas a gente não vive. É ou não é?
A gente está sempre cobrando, está sempre julgando, está sempre falando. Mas cadê a minha prática de vida? Não adianta, por exemplo, eu vou no espelho, quando eu vou no espelho, o que é que acontece nesse espelho, quando eu chego em frente ao espelho? Se eu estiver assanhada, eu vou fazer o quê? Vou me pentear. Se a minha roupa estiver errada, os botões aqui, sei lá, você vai fazer o quê? Vai ajeitar, né? E aí, o que é que acontece? Quando você sai do espelho, você esquece a sua imagem. Só que aqui, quando ele fala sobre isso, ele fala sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um espelho. Vamos supor, se eu passar em frente ao espelho, eu estou toda assanhada, eu estou toda desajeitada, mas eu passo assim, de relance. Eu me olho, mas não estou nem aí. O que é que acontece? Eu não consigo ver a minha situação, não é verdade? Então, aqui ele quer chamar a atenção do seguinte: quando eu leio a palavra de Deus é como um espelho. Por quê? Quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a perceber coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Não é verdade? Só que, muitas vezes, a gente está abrindo a Bíblia para dizer que leu a Bíblia. Ai, nem li a Bíblia hoje, espera aí. Versículo tal, não. Pronto. Eu li a Bíblia hoje. Eu leio a Bíblia todo dia. Deixa eu abrir aqui. Tal dia, tá. Abro de novo no outro dia, tá. Eu li a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia. Será que dá certo isso? Não. Você está apenas olhando de relance esse espelho aqui. O que é que a gente precisa? A gente precisa parar, ouvir e praticar. Sabe quando por exemplo, eu vou comparar, quando a gente está estudando, por exemplo, eu aprendo matemática. Se eu não praticar, eu vou ser boa em matemática? Hã? Então, a mesma coisa é a palavra de Deus, gente. Quando eu leio, que eu pratico, essa palavra vai trazer transformação na minha vida. Mas, se eu não leio, será que eu vou ser transformado? Se eu leio rápido, será que eu vou ser transformado? Mas se eu leio e procuro praticar, vai se fixando isso na minha vida, é ou não é? Cada vez que eu leio e cada vez que eu pratico, isso vai criar o quê? Um hábito na minha vida. Vai ser normal. Tem muita gente que diz assim, ai, mas Deus não me transforma, Deus não sei o quê, eu tenho pedido tanto. O que é que renova a minha mente? É a palavra de Deus. Você pode orar dia e noite. Eu vou dizer uma coisa aqui que você vai escandalizar. Você pode orar dia e noite, mas se você não tiver conhecimento da palavra, você não vai ser transformado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age através da palavra. Quando se eu tenho o hábito de ler a palavra e praticar, o que é que acontece? Eu posso até ter um dia que eu não estou bem, mas a palavra de Deus vem na minha mente e o Espírito Santo começa a te dar palavras que você já está no teu coração. E aí, o que é que acontece? Eu vou ser alimentada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Aí a pessoa não conhece a palavra de Deus, nada da palavra de Deus, aí quer
ouvir alguma coisa de Deus. Será que ela escuta? Pode até ser, né? Que Deus faça esse milagre. Mas, normalmente, você vai ouvir o quê? O Espírito Santo falando para ti sobre a palavra que você leu. Ela tem que estar no teu coração, ela tem que estar na tua prática. Então, precisamos ouvir, parar para ouvir a voz de Deus. Parar para ouvir o que é que Deus tem para falar através da palavra dele. É um parar que eu digo assim, não é perca de tempo. Porque às vezes a gente sente aquilo ali, aí eu senti de fazer não sei o quê, eu senti não sei o quê, e você se apressa. Aí você está perdendo tempo. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para parar. E aí não faz aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ou seja, ele vai perder mais tempo ainda. Não é melhor quando a gente vai na presença de Deus e Deus fala com a gente? A gente está parado ali, ouvindo a voz de Deus, e aí a gente vai praticar o que Deus está falando. Então, quais são os sinais que Deus está falando para você hoje? Será que é um sinal sobre a tua saúde? Será que é um sinal sobre a tua alma? Será que é um sinal sobre o teu espírito? Perceba os sinais, mas não só perceba, coloque em prática, invista. É muito melhor a gente parar para investir do que parar porque não investiu. Não é, gente? Quantas pessoas a gente vê aí brincando com a saúde? De repente, morre ou tem um infarto, ou que Deus o livre, guarde todo mundo. Mas, olhe quais são os sinais que Deus está falando para você nessa manhã. A gente trouxe essa palavra, mas é porque a gente ama as pessoas. E você precisa perceber quais são os sinais que Deus está falando contigo. Escuta a voz de Deus e pratica, investe na tua vida espiritual, investe no teu corpo, investe na tua alma. Para que você possa, é interessante que ele diz aqui, né? No versículo anterior, ele fala assim, para ter sangue de Cristo. Para ter uma vida boa sobre a terra. Quando ele fala, toda vida que Deus fala, é interessante, toda vida que Deus fala sobre a palavra dele, sobre a prática, sobre as coisas de Deus, ele diz assim, por exemplo, no Salmo 1, que é que diz? Não andeis segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Aí o que é que ele diz? Antes o teu prazer esteja onde? Na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor, e medita nela dia e noite. Aí ele diz que será como o quê? Uma árvore que está plantada junto à corrente de águas. Então essa árvore, as folhas não caem, dá o fruto no devido tempo. E aí ele diz assim para a gente, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos. Mas por que a gente não é? Porque a gente vai no verde, caminha no vermelho, para no verde. Gente, é ou não é? E aí depois está reclamando de Deus. E o pior é isso, né? Que depois Deus que é o culpado de tudo. Quando Ele quer nos abençoar, quando Ele quer nos transformar, quando Ele quer nos dar saúde, mas tudo de acordo com o normal. Amém? Que Deus possa falar com você nessa manhã, que Deus possa lhe mostrar os sinais. Às vezes a gente está enxergando os sinais,
E eu vou dizer assim, que Deus te dê coragem de olhar verdadeiramente qual é o sinal que você está precisando. Amém?